Bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor, um espaço que vamos abordar os aspectos da medicina com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá e bem-vindos ao terceiro episódio da série Ritmos da Vida. Harmonize a sua saúde com o coração. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, sua conexão com o mundo da medicina baseada em evidências e estratégias de bem-estar visando a qualidade de vida. Com uma carreira dedicada à medicina, à pesquisa científica e ao ensino médico, tanto aqui na PUC Minas quanto na McMaster University no Canadá, eu trago para vocês dados confiáveis e avanços da ciência que impactam diretamente a sua saúde e o seu bem-estar. Nessa jornada exploraremos as complexidades do sistema cardiovascular, desvendando mitos e compartilhando conhecimentos fundamentados na literatura mais atualizada, com dicas práticas para o seu dia a dia. Venha conosco. O podcast de hoje é sobre coração em alerta, os efeitos ocultos do tabagismo e do vaping. O tabagismo é um problema de saúde pública global e também aqui no Brasil. Vocês sabiam que mais de 400 mil brasileiros morrem anualmente decorrentes de problemas diretamente associados ao tabaco? Se contarmos os problemas indiretos, esses números certamente dobram. Além do mais, recentemente o vaping surgiu, primeiramente no hemisfério norte e agora aqui no Brasil. Embora no Brasil o vaping esteja proibido. Existem hoje mais de 6 milhões de brasileiros, 80% deles jovens, consumindo vaping frequentemente. E eles compram isso de forma ilegal, através de vendedores ambulantes e de outros meios ilegais de se adquirir este produto. O vaping parece inofensivo. Ele é bonitinho, ele parece uma caneta, parece um pendrive, ele tem um cheiro agradável, uma cor agradável, mas por trás de toda essa beleza existe um perigo muito grande. Milhares de jovens têm morrido anualmente consumindo vaping devido às complicações agudas pulmonares, os processos imunoinflamatórios, as fibroses e praticamente impedindo aquele pulmão de realizar uma atividade minimamente compatível com a vida. Por outro lado, nós não sabemos ainda quais são os efeitos de médio e longo prazo do vaping, porque ele é um fenômeno muito recente, é uma febre entre os jovens. Nos Estados Unidos e Europa, facilmente, mais de 30% dos jovens consomem vaping, e muitos deles frequentemente. Alguns países têm liberado o vaping, sob pressão financeira, devido aos grandes volumes financeiros que giram em torno deste comércio. O Brasil tem o vaping proibido, mas a Anvisa abriu novamente a consulta pública visando rediscutir com a população se vai liberar ou não os cigarros eletrônicos. É uma pena, porque nós sabemos os males que esse cigarro eletrônico causa. E não estamos falando aqui de nicotina, estamos falando aqui de várias outras questões que estão associadas com aquele vapor que é inalado pelos jovens e pelas demais pessoas. Então, vamos aqui fazer uma jornada falando um pouco sobre o tabagismo, os seus efeitos cardiovasculares e o vaping também entrando nesta equação, provavelmente agravando ainda mais a médio e longo prazo as fileiras de pessoas com problemas crônicos em nosso país. Esta discussão ela é super importante. Por quê? Porque, na verdade, toda a política pública que vai ser traçada daqui para frente vai depender desta liberação ou não. Se não for liberado, nós temos um cenário menos pior do que se for liberado, porque o tabagismo no Brasil está aumentando. Tivemos uma queda nos primeiros anos de campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, da ordem de 15%, sendo um dos países que mais reduziu o consumo de tabaco. Entretanto, nos últimos 5 anos, praticamente se perdeu todo este ganho que foi obtido ao longo de mais de 20 anos de luta dos profissionais de saúde para educar a população sobre os riscos nocivos
que estão associados ao consumo do tabaco e agora ao consumo do vape. O tabagismo, com esse aumento, né, embora as campanhas existam anualmente, né, tem sido de grande preocupação. Todos nós que lidamos na saúde, que olhamos pacientes internados no dia a dia, frequentemente vemos nos hospitais os pacientes com enfisema, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com pneumonias de repetição, sendo internados frequentemente. Pacientes que não conseguem fazer uma atividade moderada mais, devido à destruição pulmonar que ocorre com o consumo do cigarro e seus produtos. Isto afeta negativamente todo o sistema cardiovascular, porque a fumaça do cigarro, ela libera mais de 450 produtos químicos, muitos deles cancerígenos, muitos deles sabidamente nocivos para os vasos e as artérias, levando à aterosclerose e levando à formação de placas de gordura em toda a árvore arterial. Então, você pode ter placas na sua carótida, na perna, no coração, nos vasos do abdômen, dos braços, enfim, de todo o leito arterial. O cigarro, ele causa, inclusive, um processo imunoinflamatório muito específico que acomete as pernas, que dá uma trombose nas pernas. É uma doença que tem o nome de doença de Berger e ela é associada diretamente com o cigarro. Interrompe o tabagismo, dependendo da fase da doença, ela desaparece. Tamanha é a lesão endotelial e vascular que o cigarro e a fumaça inalada do cigarro e seus subprodutos causam. E nós não estamos falando aqui só do coração, só do sistema cardiovascular. Existe a questão do pulmão, existe a nicotina com a sua dependência, com as lesões que ela causa ao nível cerebral e com o agravamento da doença coronariana, né? Existe uma relação direta em consumo da nicotina e infartos e derrames. Além do mais, nós temos também, né, a hipertensão arterial, que hoje acomete 30% da população brasileira, e o consumo do cigarro está diretamente associado a isso. O cigarro tem um outro problema, porque ele afeta não somente a pessoa que está fumando, mas ele afeta quem está no entorno, porque aquela fumaça que é liberada e você respira aquela fumaça, você vai estar inalando aqueles produtos deletérios, inclusive cancerígenos, né? Diversos cânceres, não somente o pulmonar, que 95% das vezes está associado ao tabagismo, mas tem vários outros cânceres, como, por exemplo, câncer de pâncreas, de bexiga, que estão diretamente associados ao consumo do tabaco. Também o adenocarcinoma, que é o câncer de cólon, que é um câncer absolutamente tratável na população, mas que podem acometer, né, todas as pessoas e agravar pelo fato da pessoa estar fumando. Os dados de literatura médica são absolutamente abundantes para mostrar a relação epidemiológica entre consumo de cigarro e doenças cardiovasculares. Para cada cigarro que você incrementa no seu consumo, mais um percentual é acrescido no seu risco cardiovascular, no risco de ter infarto, no risco de ter derrame e no risco de ter lesões nas pernas, impedindo você de caminhar de forma adequadamente. Esse cigarro, ele causa um processo inflamatório, aquela fumaça e aqueles constituintes que são inalados, ele vai para a corrente sanguínea e aquilo lesa todo o sistema vascular e também lesa o sistema endotelial do coração e também dos vasos. Leva a uma oxidação do colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Esse LDL colesterol, eu já mencionei em podcasts anteriores a importância dele, ele
fica lá nos vasos e forma a placa de gordura, mas na hora que ele oxida, entra em contato com o oxigênio, ele passa a ser extremamente lesivo para os tecidos. E o LDL oxidado hoje é um dos pontos cruciais da formação e desenvolvimento de uma placa de gordura dentro dos vasos, que é a aterosclerose. Por outro lado, né, quando você fuma, o monóxido de carbono, ele liga na sua capacidade, no seu sangue, e ele inibe a capacidade do seu sangue de trazer oxigênio para os tecidos. A gente sabe que uma pessoa que consome de 5 a 10 cigarros por dia tem em torno de 30% de toda a hemoglobina circulante não possível de carregar oxigênio. Ela está ali andando sem fazer nada, na verdade, para o seu organismo, porque ela está bloqueada pelo monóxido de carbono. Com isso, seu sistema cardiovascular, seu coração, precisa trabalhar 30% mais para manter a mesma eficiência de uma pessoa que não fuma. E se você tem um problema do coração, um problema cardíaco já que manifesta clinicamente, pode ter certeza que ele vai piorar bastante se você estiver fumando. E se você parar de fumar, isso melhora. Existem vários estudos que mostram que o consumo do cigarro, não é, ele leva imediatamente a uma alteração profunda da função da membrana que cobre os vasos. E essa membrana, ela é crucial no mecanismo de desenvolver não somente as placas de gordura dentro dos vasos, mas também de desenvolver a hipertensão arterial. Esta disfunção endotelial que ocorre é o mecanismo primário que induz a formação de coágulos dentro dos vasos. Se o endotélio vascular, que é essa membrana que protege o vaso para o sangue que está passando dentro do vaso, se essa membrana para de funcionar adequadamente, as plaquetas circulantes aderem a essa membrana e podem fazer coágulos. Então, as pessoas que fumam têm mais derrames por coágulos, têm mais acidente vascular cerebral, além dos danos nos vasos propriamente ditos. Daí a importância da gente estar atento, né, a todos esses fenômenos que o cigarro convencional causa, né? Por outro lado, não pense que o vaping é mais tranquilo, porque o vaping não tem aquelas 400 substâncias. Eu faço uma essência com um pouquinho de nicotina ou alguma outra essência e uso, e é só isso. Engana-se, é um ledo engano, porque ao ser aquecido e inalado, essas substâncias muitas vezes mudam a sua conformação bioquímica, elas acabam fazendo interações que antes eram desconhecidas, levando a um processo inflamatório pulmonar brutal em muitas pessoas. E essas pessoas que usam o vaping começam a perceber que elas vão ficando mais cansadas. Ela acha que é um sedentarismo, que é uma inatividade física, que é porque engordou um pouquinho, mas à medida que as semanas e os meses vão passando, isso vai piorando progressivamente, até que esta pessoa, esse jovem, resolve procurar ajuda especializada e aí vai ver que já tem uma fibrose pulmonar, que já tem um acometimento de destruição pulmonar significativo. Muitas vezes reversível, mas a maioria das vezes não reversível. Por isso é muito importante que a gente entenda esses processos, porque eles influem decisivamente na saúde cardiovascular. Bom, embora esses conteúdos líquidos tenham um odor agradável, como eu disse, eles provocam uma lesão muito importante, né? Esses efeitos, inclusive, podem surgir na pressão arterial e também na função endotelial, fazendo aquele elo entre o consumo de vaping e o surgimento da doença aterosclerótica. Só que a doença aterosclerótica, induzida pelo cigarro e possivelmente pelo vaping, no caso do vaping, ela só vai ser percebida muitos anos depois. Por que muitos anos depois? Porque é uma doença lenta e insidiosa. Para que eu tenha uma placa
significativa já com sintomas, eu vou precisar de alguns bons anos, né? E o vaping é algo mais recente. Então, como os processos inflamatórios são semelhantes ao processo do cigarro, tudo indica, o pressuposto da base científica demonstra que é bem possível que o vaping venha também a contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose, aumento dos infartos e aumento do acidente vascular cerebral à medida que os anos de consumo vão passando, né? Esses dados, na verdade, são subestimados. Por quê? Porque existem campanhas muito bem elaboradas para associar o vaping a uma questão mais saudável. Existe, inclusive, uma pressão muito grande para mostrar que o vaping é uma alternativa interessante para quem fuma cigarro. Mas nós não sabemos se a mudança do cigarro para o vaping se vai melhorar ou até mesmo agravar, porque as substâncias que existem nas essências do vaping, elas promovem um processo inflamatório próprio delas, que independe daquele cigarro. Então, se a pessoa já tem uma lesão pulmonar, se ela já tem comprometimento na espirometria, que é aquele exame que a gente sopra para ver a função do pulmão, se já existe esse comprometimento, nós não sabemos se a mudança para o vaping se vai melhorar ou até mesmo piorar esse processo. Então, existe toda uma política de marketing voltada para isso. Nós estamos falando de algo que o consumo são milhões e milhões de pessoas, portanto, nós estamos falando de um mercado de bilhões e bilhões de reais e bilhões e bilhões de impostos. E isso é muito importante que nós, enquanto população, tenhamos consciência disso, porque, por mais que os impostos sejam arrecadados, o custo para a saúde é muito alto. E esses recursos, obviamente, não vão trazer a qualidade de vida, não vão trazer o bem-estar e muito menos trazer aquelas pessoas que morreram devido ao consumo dessas substâncias. Os danos pulmonares do tabagismo e do vaping são muito conhecidos. A principal causa de enfisema no mundo ocidental é o consumo de cigarro. O vaping está diretamente associado aos processos inflamatórios agudos que surgem, levando muitas vezes a fibroses pulmonares e pneumonias químicas de dificílimo controle, precisando de drogas imunossupressoras, que muitas vezes as próprias drogas imunossupressoras levam a outras complicações. Essas substâncias tóxicas inaladas, tanto no vaping quanto no cigarro eletrônico, né, pode levar também às doenças crônicas, como doença pulmonar obstrutiva, pode aumentar o câncer de pulmão, embora, como eu disse, por ser de uso relativamente recente, a gente não tem como mensurar esse risco de uma maneira apropriada no momento. Entretanto, diversas revistas médicas têm demonstrado inequivocamente a associação tanto do tabagismo convencional quanto do vaping com as doenças respiratórias e algumas doenças cardiovasculares, né? Bom, a nível cerebral, nós temos também um comprometimento muito importante, né? Esses processos inflamatórios, como eu disse, eles acometem todos os vasos e, notadamente, os vasos microscópicos, que são aqueles vasos que estão nos nossos tecidos e no nosso cérebro também. Então, o cigarro, nós já sabemos, devido aos longos anos que existe, né, o de consumo, ele é uma importante causa de demência senil, né, de redução importante da cognição. Agora, imagine você que viveu toda uma vida, aí você chega com 60 anos, 65 anos, 70 anos, você começa a perder a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de reconhecer as pessoas, de manter um diálogo adequado, você começa a esquecer tudo, esquece aonde está indo, esquece aonde está, ou seja, você perde praticamente a sua qualidade de vida num momento onde era para você desfrutar tudo que você produziu e trabalhou durante toda uma existência. Então,
é muito triste a gente ver os nossos idosos com demência pelo consumo do tabaco, do rapé, do cigarro e, quem sabe, no futuro, pelo consumo continuado de vaping também. Porque nós não sabemos ainda essa relação crônica, né, do vaping com as doenças crônicas, embora os processos inflamatórios sejam semelhantes, a gente não tem isso provado de uma forma inequívoca. Estudos na literatura cardiológica têm mostrado uma associação direta com o AVC. Nós cardiologistas sabemos que o tabagismo é uma das principais causas de infarto fulminante, porque ele causa uma alteração trombótica e vascular tão grande que ele acaba fazendo uma obstrução coronariana e muitas vezes nem doença aterosclerótica significativa aquela pessoa tem. Todo cardiologista que lida no hospital com pacientes coronariopatas agudos vê frequentemente, mensalmente, pacientes que internam devido a infarto e consumo acentuado de tabaco. Além do mais, a nicotina causa uma dependência. É tanto que quando nós vamos fazer o tratamento para a interrupção do tabagismo, uma das estratégias é utilizar os patches de nicotina. Então, aqueles adesivos de nicotina, eles são colocados ali exatamente para substituir a fonte que leva à dependência e trocá-la para um adesivo. E aí você vai reduzindo progressivamente a dose desse adesivo e, com isso, vai minimizando o grau de dependência da nicotina. É uma estratégia que funciona? Funciona, mas ela não é tão eficiente assim, porque existem as questões de neurocognição associadas ao hábito de levar o cigarro na boca e as questões de empoderamento e outras questões que acabam influenciando em muito as pessoas a consumirem o cigarro. Mas é certo que a nicotina, o alcatrão e várias outras substâncias acabam afetando o cérebro, o pulmão e outros órgãos de uma maneira drástica e decisiva para gerar problemas graves aí no segmento dessas pessoas. E isso é importante para a gente entender historicamente, né, essas questões. Além do mais, como eu mencionei, o tabagismo está diretamente associado a diversos cânceres, seja aumentando a sua agressividade, seja aumentando a sua incidência ou sendo decisivos no surgimento desses cânceres. E aqui eu vou citar dois eu já falei, que é o câncer de bexiga e temos o câncer de pâncreas, mas tem um que é um câncer que pode ser muito agravado pelo tabagismo, que é o câncer de mama, muito frequente em na população feminina. Bom, nós sabemos, né, que o vaping tem sido proibido em diversos países por causa do risco do consumo jovem. É uma verdadeira febre para os jovens. E temos visto dados estarrecedores sobre a mortalidade dos jovens que consomem vaping e as doenças crônicas incapacitantes que surgem nesses jovens. Eu, pessoalmente, já vi dezenas de jovens aqui em Belo Horizonte com lesões pulmonares e com dificuldade respiratória por ter consumido vaping. Vi alguns que melhoraram este consumo e vi outros que, infelizmente, sucumbiram diante do consumo do vaping. Né? Muitas vezes as pessoas nem associam, na verdade, porque acham tão inofensivo e tão bonitinho o vaping que a pessoa nem associa isso a um possível risco. Mas dados da Organização Mundial de Saúde e de outros órgãos internacionais são unânimes em mostrar o grande risco que é o uso do vaping, né, e o uso dos cigarros eletrônicos, incentivando, assim, que todos os países membros da Organização Mundial de Saúde adotem políticas públicas através de legislações rígidas para evitar, né, o consumo do vaping de uma maneira global. Dependendo do país, a legislação vai desde proibição total até liberação controlada, onde eles não permitem, por exemplo, o cigarro eletrônico, onde você
tem refil desse cigarro eletrônico, a quantidade de nicotina e de outras substâncias são absolutamente controladas e não se sabe se essas medidas vão funcionar. Entretanto, no nosso país, a gente vê isso com muito ceticismo, porque o vape está proibido no Brasil e nós temos 6 milhões de jovens e adultos utilizando. Imagina se ele for liberado. Esse controle de dose, esse controle de não ter, de ser vape, de ser cigarro eletrônico que não permite refil e de ter características específicas desse cigarro eletrônico, isso vai ficar só no papel, como várias outras leis que a gente conhece no nosso país, que elas acabam não sendo efetivamente implementadas devido à extrema dificuldade de controle num país continental como o nosso e também com poucos recursos para esse tipo de vigilância. Então, é muito importante que a gente entenda essas questões, porque liberar consumo de substâncias que são sabidamente nocivas em algum grau, eu entendo que não é racionalmente adequado. Por quê? Porque isso vai aumentar o custo do sistema de saúde lá na frente. O Centers of Disease Control, que é um órgão americano, ele tem feito uma estatística bem detalhada do consumo de vaping lá nos Estados Unidos. E por mais que existam políticas em alguns estados inibindo o consumo do vaping, esse consumo está crescendo vertiginosamente. E agora está havendo uma política, né, de marketing muito grande, tentando unir a ponte entre o cigarro convencional e o vaping como uma estratégia de benefício para as pessoas. É claro que tem pessoas que vão fazer essa estratégia e vão sentir melhor. Mas, estatisticamente falando, a gente sabe que tem um número significativo, um número grande de pessoas que vão mostrar problemas com o consumo do vaping, né? Então, a gente precisa ter essa racionalidade, né, e não adotar uma conduta porque ela aparentemente é menos nociva. Não é assim que a gente vai cuidar da saúde das nossas populações, né? Na verdade, essa indústria do tabaco, ela tem explorado o marketing de uma maneira até mesmo criminosa, né? Quando eu estudava medicina, né, nós tínhamos várias propagandas de cigarro nos horários convencionais. Geralmente durante as partidas de futebol, geralmente nos intervalos do primeiro para o segundo tempo no futebol na televisão, aí era cheio de propaganda de Marlboro e de outros cigarros, né? E isso era permitido. Depois o Brasil proibiu essas propagandas, elas só podiam passar depois de 11 horas da noite, depois proibiu de uma maneira completa, né? E várias outras questões, e essas propagandas geralmente associam pessoas saudáveis, pessoas ativas, pessoas que praticam esporte com o cigarro, né? Dando aquela ilusão para a população que o cigarro é saudável como aquele esporte. Então, esse tipo de propaganda, infelizmente, ela foi atônica no nosso país durante muitos anos e agora, felizmente, elas não existem mais, ou se existem é porque estão voltando, infelizmente. Mas eu confesso que eu não tenho visto esse tipo de propaganda dessa forma. O que a gente está vendo agora é associar o cigarro eletrônico a algo saudável, né? A algo bonito, né? Então, tem várias propagandas que têm surgido aí na mídia mundial mostrando esse tipo de situação. No Brasil, não existe esse tipo de propaganda, porque como o vaping é proibido, então não tem propaganda, não pode ter propaganda, né? Bom, neste contexto histórico que eu falei da questão da legislação no nosso país, a Anvisa ela proibiu o vaping há algum tempo e ela abriu a consulta mais recentemente. A classe médica, as entidades médicas e os pesquisadores no Brasil que lidam com o tabagismo e estudam o vaping de uma maneira real, porque existe o consumo na população, não tem como negar isso, né? Eles foram unânimes em relatar para a Anvisa, né, o erro que será a liberação do vaping, né? Nós estamos aguardando aí esse posicionamento.
ou consultas adicionais, né, especialmente com os órgãos de classe, etc., para a gente entender melhor isso, porque essa liberação pode trazer repercussões importantes. Bom, é muito importante neste contexto ouvir os especialistas de saúde pública, ouvir os profissionais de saúde, né? Essas opiniões, elas são decisivas para você ter esse conceito sobre o cigarro, sobre esses efeitos deletérios do cigarro, sobre a associação do tabagismo com a aterosclerose, com a hipertensão, com o consumo de outras drogas. A porta de entrada das drogas ilícitas, ela é sempre o cigarro, depois vem a bebida, ou ambos, e daí vem o consumo de outras drogas, né? Isso é bem conhecido dos profissionais de saúde que lidam com drogaditos, né? Onde a gente sabe claramente que houve ali uma introdução progressiva, né? Iniciando pelo cigarro e pela bebida, chegando às drogas ilícitas e, infelizmente, vem a destruir não só aquela pessoa que consome, mas toda a sua família, todo o seu entorno, né? E é importante que a sociedade entenda essas questões, porque, afinal de contas, são situações que afetam a saúde pública. E se afetam a saúde pública, afetam a sua saúde, né? Porque o sistema vai gastar mais, você pode estar exposto a esses problemas de forma indireta, no caso do tabagismo, né? E você pode até, num determinado momento, passar a consumir o vaping, achando que é algo tranquilo e algo saudável, né? Então, por isso que é muito importante ter essa discussão em toda a população. Bom, fazendo uma reflexão sobre tudo o que nós falamos, né? Nós falamos aqui sobre os efeitos deletérios do cigarro, no sistema cardiovascular, principalmente, mas também em outros órgãos e sistemas. Falamos sobre o vaping e as suas consequências, que o processo que leva à aterosclerose do tabagismo convencional e do vaping tem muita semelhança, e pode ser que o vaping, a médio e longo prazo, venha a causar esses problemas também, né? Esse debate, ele precisa ser feito porque está aberta uma consulta pública. É possível que o Brasil regularize ou module a liberação do vaping, e a gente tem muita apreensão em relação a isso, por saber como são os controles no nosso país de produtos que são liberados. E é importante que você tenha conhecimento, que você leia, procure informações nos sites confiáveis das sociedades médicas, sites do governo, não só brasileiro, mas de outros países, porque essas informações são decisivas para que a população esteja de acordo ou não com a liberação desses produtos. É importante que você esteja ciente desses riscos, mas também agir com base nesse conhecimento para proteger a sua própria saúde e a saúde das outras pessoas. É importante esse engajamento no debate público, né? É importante visitar o site da Anvisa, você dar a sua opinião, essas informações confiáveis e um convite à mudança da sua comunidade. Incentivar de uma maneira empática as pessoas que você conhece a se preocupar com o consumo não só do tabaco, mas também do vape. Este podcast, ele é voltado para o tabagismo e para o vape, que são os problemas de saúde pública global que afetam muitos, milhares e milhares, talvez milhões de brasileiros. Apesar das campanhas, esse problema está só aumentando. Não é inofensivo. Existem riscos inerentes e graves, agudos e possivelmente crônicos do consumo do vaping. Assim, a prevenção é o melhor caminho. Haja visto que muitos desses mecanismos, tanto do cigarro quanto do vaping, inflamatórios e que promovem a aterosclerose, são semelhantes. Fique ligado para que você tenha uma boa saúde e desfrute de um bem-estar, vida saudável e muitos anos pela frente.